Preparados? Amém. Sim ou não? Amém. Isso é o que vamos ver. Vou falar hoje de tarde aos irmãos de um dos meus livros favoritos da Sagrada Escritura, que é o livro do profeta Daniel. Os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel, eles relatam em termos proféticos ou em termos tipológicos. Já agora, às vezes eu fico a pensar duas vezes, porque eu posso dizer alguma coisa que os irmãos não me estou a fazer entender. Os irmãos sabem a diferença entre profecia e tipologia. É melhor dar um exemplo prático, está bem? O que é uma profecia? Por exemplo, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É uma profecia, no caso, cronológica. Quer dizer que ao final de 2300 tardes e manhãs, que na prática são 2300 anos, algo vai acontecer que é representado pela purificação do santuário. Certo? O que é uma tipologia? Uma tipologia é aquilo que nós fizemos hoje de manhã, das comparações com a experiência de Moisés e do povo no deserto, com a igreja dos últimos tempos. Eu vou dar uma que é bastante fácil de perceber e que eu mencionei aqui na quarta-feira. Abraão subindo o monte e o filho leva a madeira às costas. Aponta-nos para quê? Cristo subindo o monte Gólgota com a cruz às costas para morrer por nós. Isto já é uma tipologia, que é uma história que tem personagens e enredo real, essa história, mas que aponta para outra história mais à frente com outros personagens, outro enredo, mas os mesmos princípios à volta da história. Isso é tipologia, não necessariamente profecia, certo? E a Bíblia está cheia de tipologias. Uma das tipologias mais conhecidas é quando Cristo apareceu para ser batizado, João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mas era Jesus que vinha ou era um Cordeiro? Era Jesus que vinha e ele era o Cordeiro. O Cordeiro é um tipo de Jesus. O Cordeiro é o tipo, Jesus é o antítipo. O que é o antítipo? É a concretização do tipo. Tipologia. Fiz-me entender? Então, os capítulos 9 e 10 de Apocalipse, além de serem proféticos, eles apresentam a experiência espiritual do povo de Deus em termos tipológicos. E para entendermos isso, temos de fazer aqui uma retrospectiva histórica. O império que dominava o mundo quando Daniel começou a ter as suas grandes experiências de vida e também de visões proféticas era o Império Babilónico. No início do livro de Daniel, quando ele chega à Babilónia com os seus 3 amigos e logo no capítulo 1 tentam mudar-lhes o regime alimentar, que já veremos, Daniel seria um jovem adolescente. No final do livro de Daniel, e nós estamos no capítulo 10 e 12, 9 e 10, perdão, e nos aproximamos do 12, que é o final, Daniel aqui já estaria na fase mais avançada da sua vida. Praticamente toda a vida de Daniel foi passada em Babilónia. Apenas os primeiros anos da sua vida foi na terra de Israel e depois ele fez parte daquela primeira remessa ou leva de cativeiros que foram para Babilónia. A Babilónia, embora sendo um grande império mundial, também conhecido como Neo-Babilónico ou Caldeu, durou apenas algumas décadas, ao contrário, por exemplo, do romano ou até do grego, que demorou já uns poucos de séculos. Mas a Babilónia durou algumas poucas décadas. O que é importante era o quê? Era que para Daniel e para todos os seus contemporâneos, mesmo na fase mais avançada da sua vida, a queda de Babilónia, que está registada, o que foi a queda de Babilónia? Já agora, a Babilónia, ela foi sucedida em termos de domínio mundial pelo Império da Medo-Pérsia. Lembram-se do sonho de Nabucodonosor lá no capítulo 2? A cabeça de ouro era a Babilónia. E depois tinha os braços e os peitos de prata. E porquê 2 braços? Império dos Medos, ou melhor, Reino dos Medos e dos Persas, que fazia um império, certo? Então a Babilónia foi sucedida pelos Medo-Persas, ok? Agora,
Essa cena da queda da Babilónia é o que está registado no capítulo 5 de Daniel, quando o neto de Nabucodonosor faz aquele grande banquete. Banquete é uma palavra, deixa eu ver se eu sou simpático. Banquete era uma palavra muito meiguinha para descrever o que é que estava a acontecer ali. Está bem? Aquilo era todo o tipo de libertinagem que possam imaginar. Era aquilo para que servia essa grande festarola. Então ele quis sobrepor-se ao Deus dos Hebreus e mandou trazer os utensílios que tinham sido roubados do templo, já no templo do seu antepassado avô. E aquilo foi uma afronta, não necessariamente a Daniel e os seus amigos, mas foi uma afronta a quem? A Deus. E portanto, naquela noite, como foi uma afronta, apareceu na parede: pesado foste na balança e foste achado em falta, e agora o teu reino será tirado de ti e dado aos medos e aos persas. A expressão mais importante aqui é: pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela noite, diz a história, não diz a Bíblia, mas diz a história, que a montante do rio Eufrates, que atravessava a Babilónia, por baixo das muralhas, lógico, a água não anda por cima, o que é que acontece? Os medos e os persas, a montante, desviaram o curso do rio para contornar a Babilónia e tomar o curso mais à frente. E o que é que acontece ao leito do rio que passava por baixo das muralhas? Ficou seco. Ora, se ficou seco, não tinha água, enquanto eles estavam na orgia e lá na festarola toda, o que é que os medo-persas fizeram? Entraram tranquilamente nos muros intransponíveis. E olhem com que facilidade Deus deitou abaixo a Babilónia. Estão a ver? Então eles entraram, isto está relatado no capítulo 5, e isso foi registado profeticamente, historicamente, como a queda da Babilónia. A Babilónia, portanto, que era a cabeça de ouro do capítulo 10, foi sucedida pelo Império Medo-Persa, e no capítulo 10, Daniel já está no tempo dos Medo-Persas. Agora nós vamos, portanto, falar aqui, não necessariamente nesta transição, vamos dizer assim, mas é este período em que Daniel já era um bocadinho avançado em idade. Porquê é que isto era importante, a queda da Babilónia? Porque a queda da Babilónia era um facto muito relevante para o povo judeu, e para nós hoje isso seria comparável à iminência do surgimento de um decreto dominical. Eu passo a explicar o porquê. Aquilo que nós sabemos hoje em dia acerca dos últimos acontecimentos da história, o facto de surgir uma obrigação legal da santificação do domingo é um sinal para os adventistas do sétimo dia que, se nós estamos no tempo do fim, quando acontecer isso, então estamos mesmo nos últimos dias muito perto, certo? Não é novidade nenhuma isto, pois não? Para os judeus que viviam em Babilónia, a iminência da destruição de Babilónia ou da conquista de Babilónia por outro império, era para eles um sinal da libertação do cativeiro da Babilónia. E, portanto, a queda de Babilónia era para eles um sinal da máxima importância no que diria respeito ao futuro da nação judaica. Eu vou começar a ler aqui convosco para nós percebermos isto. A chegada do exército de Ciro. Quem era Ciro? Ciro era o general dos Medo-Persas que comandou a conquista da Babilónia. Aquela cena que está descrita em Daniel 5. Ora, a aproximação do exército Medo-Persa foi distinguível, foi percebível, porque eles não eram invisíveis, eles aproximavam-se e os babilónios viram isso. E os judeus também se aperceberam disso. A chegada do exército de Ciro ante os muros da Babilónia foi para os judeus um sinal de que o seu livramento do cativeiro estava muito perto, porque a queda de Babilónia era associada ao livramento do cativeiro da Babilónia. Mais de um século antes do nascimento de Ciro, a inspiração lhe fizera menção do nome e providenciaram um registro da precisa obra que ele faria, tomando Babilónia, estando esta desapercebida e preparando o caminho para a libertação dos filhos do cativeiro. O que é que nós temos? Nós temos no livro de Isaías, isto foi escrito mais de um século antes destes acontecimentos. Assim diz o Senhor, isto é uma profecia que o próprio Deus está a dar, claro, ao seu ungido a Ciro. O que é ungido? Ungido é alguém separado para um propósito específico.
Então Deus separou quem? Separou Ciro, a quem tome pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Por amor de meu servo Jacó e Israel, meu eleito, a ti, Ciro, te chamarei pelo teu nome. Eu pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheceres. Eu sou o Senhor, não há outro, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Esta profecia foi dada por Isaías antes de Ciro nascer. E antes de Ciro nascer, Deus já tinha dito, através desta profecia de Isaías, que Ciro seria um libertador. Certo? Agora, passado décadas e décadas, os judeus que estão dentro da Babilónia e que conheciam isto, veem o quê? Veem os exércitos da Medo-Pérsia se aproximarem e o comandante desse exército chamava-se... Qual é a conclusão óbvia dos judeus? A nossa libertação deve estar próxima, porque está a criar-se o cenário para aquilo que Deus anunciou que seria a nossa libertação através daquele homem. Faz sentido isto? Por isso eu comparo isto com o anúncio de um decreto dominical. Porque quando acontecer isso, o que é que nós podemos saber? Estamos mesmo no limite dos últimos acontecimentos da história e Jesus irá voltar e nós seremos libertos. Os judeus sabiam isto que está aqui. Isaías, portanto, relatou com mais de 100 anos de antecedência, mas ainda relatou com mais detalhes. Porquê? Porque ele vai dizer: eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, que era Jerusalém, e soltará os meus cativos. Bom, aqui não deixa margem para dúvidas. A profecia anunciava que seria através da mão de Ciro que os judeus seriam libertados do cativeiro. Portanto, eu não sei o que é que vocês acham, mas se eu fosse Daniel ou o judeu lá na Babilónia, eu estava ansiosamente à espera a ver o que é que ia acontecer com este cerco que estavam a fazer justamente ali em Babilónia. Os judeus, portanto, ansiavam a libertação dessa escravidão e estava ali diante deles o homem que tinha o nome que Deus tinha predito que seria o seu servo para libertar justamente o seu povo. A Bíblia associa, portanto, a libertação do povo de Deus à queda da Babilónia. Eu vou repetir a ver se os irmãos estão atentos. A Bíblia associa a libertação do povo de Deus à queda da Babilónia. Querem que eu explique? Alguns à nossa frente no tempo está prevista alguma queda de alguma Babilónia que representa a libertação do povo de Deus? Então será que esta história de Daniel é tipológica daquilo que vai acontecer lá no fim? Estão a acompanhar o raciocínio? Se eu estiver a dizer mal, digam-me. Mas eu sei que não estou a dizer mal porque já testamos isto pela própria Escritura. Então, muito provavelmente, aquilo que nós vamos ver desta história de Daniel, da queda da Babilónia, do que aconteceu ali, naqueles anos, ou naquele tempo, naquele período da história, muito provavelmente, isso é importante para nós hoje, que estamos mesmo na iminência de ser libertados da Babilónia, deste mundo, a quando for a volta de Jesus, certo? Então vamos ver o que é que aconteceu lá, a ver se isso diz alguma coisa para nós hoje aqui. Existem paralelos do que estava a acontecer ali para aquilo que acontece agora e são paralelos tipológicos. E eu gostaria de mostrar aqui alguns aos irmãos. Primeiro, Daniel e os judeus da Babilónia, eles estavam cativeiros e na Babilónia. Nós hoje estamos cativeiros do pecado numa terra estranha. Por isso é que existe aquela música que diz, como é que é? Meu mundo não é aqui. Porque a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus. E nós também estamos cativeiros. Eles desejavam regressar ao lar. Nós também desejamos regressar ao lar. Porque o nosso lar original não é isto que nós vemos aqui. Era o Éden e aquela terra que existia. E nós desejamos regressar aí. Nós sabemos que a profecia, ou o espírito de profecia, indica sinais da proximidade da sua libertação. Já vimos no caso de Daniel. O mesmo acontece connosco hoje. Nós vemos sinais à nossa volta que indicam a proximidade da nossa libertação. Nós temos instrução para estarmos atentos quando vimos esses sinais acontecerem. Por exemplo, não é o assunto hoje,
Mas lembram-se quando Jesus disse assim: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei, o Senhor avisou que haveria sinais do que iria acontecer. Para nós acontece a mesma coisa. A queda de Jerusalém no ano 70, ou a tomada pelos romanos de Jerusalém no ano 70, é também tipológica para o final dos tempos. O mesmo acontecia. Há sinais que indicam a proximidade da libertação. E depois há um outro sinal também que eu tenho que dizer, porque é verdade, que é o quê? Na Babilónia havia muitos que estavam distraídos quanto à urgência e à importância dos tempos. Isto acontece também hoje. E o meu propósito hoje, ao partilhar o que vamos ver da história de Daniel, é ajudar os irmãos para nós resolvermos isto. Para deixarmos de estar distraídos, ou para estarmos menos distraídos, quanto à urgência e à importância dos tempos em que nós vivemos. E é por isso que eu mencionei o capítulo 9 e o capítulo 10 de Daniel, porque eu acredito que aqui, entrando na sua fase, na terceira idade, vá lá, na sua fase mais idosa, Daniel, ele nos mostra qual deve ser a experiência religiosa daqueles que esperam regressar à terra prometida, que entretanto perdemos, daqueles que estão no limiar da última grande libertação, porque percebem os sinais dos tempos. Então vamos lá à história de Daniel, ver o que é que aconteceu, o que é que nós tiramos dali, para responder à pergunta, conforme aquilo que eu aprendo da história de Daniel, o que é que eu preciso fazer agora? Como é que eu me posso preparar agora? Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de... Já agora, Ciro foi o general que comandou a conquista de Babilónia. Mas o imperador, na altura, não era Ciro, era Dario. Este Dario é aquele que aparece em Daniel 6, quando Daniel é enviado para a Cova dos Leões. Conhecem a história. Era este que já tinha passado a Babilónia, Belshazzar já tinha ficado naquela noite também, e agora eram os Medo-Persas que dominavam a Babilónia e eram o grande império do mundo. Este Dario reinou nos 2 primeiros anos depois da conquista de Babilónia. E o episódio de Daniel 6 aconteceu nesse período. Ciro era um dos principais, porventura o principal general de Dario, e ele ficou muito impressionado com a fidelidade de Daniel com respeito a querer continuar a adorar o seu Deus, mesmo que fosse atirado para as feras. No final de 2 anos de reinado, depois da conquista da Babilónia, Dario morreu. Quem é que o sucedeu no trono? Ciro, que já tinha ficado impressionado com Daniel. E a partir daí começou a demonstrar favor a Daniel para quê? Para que o povo regressasse a Jerusalém. Porque Dario, quando percebeu a qualidade de um ministro como Daniel, não se queria livrar dele, como é evidente, queria ficar com ele. Ciro ficou tão impressionado com Daniel que mostrou favor aos judeus, justamente por aquilo que viu, pelo testemunho de Daniel na história do capítulo 6. Então, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, babilônios, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. O que era isto que Daniel tinha entendido? Ele entendeu pelos livros. Quando nós falamos em livro, nós falamos da Sagrada Escritura. Quando Daniel diz que entendeu pelos livros, tinha que ser as Sagradas Escrituras, que nós conhecemos, mas que existiam já até ao tempo dele. Ele não conhecia o Novo Testamento, ele não conhecia os profetas menores. Agora, o que é que ele conhecia da profecia bíblica que já existia, que levou a concluir que o número de anos em que os judeus estariam assolados, ou seja, cativeiros em Babilónia, era 70 anos, e que esse período estava quase a terminar? Onde é que ele entendeu? Ele entendeu isso a partir do livro de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, ok? Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo. Deus utilizou-se de Nabucodonosor para punir a casa de Israel, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores.
e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilónia 70 anos. Há aqui uma profecia cronológica. E a profecia cronológica de Jeremias diz que estariam cativeiros em Babilónia 70 anos. Daniel sabia quando é que eles tinham ido para lá. Porquê? Porque ele fez parte. Era só contar 70 anos. Quando esses 70 anos tivessem a concluir-se, o que é que iria acontecer? Deus iria libertar Israel da Babilónia. Ao mesmo tempo que ele tinha percebido que os Medo-Persas tinham conquistado Babilónia pela mão do homem que Deus tinha dito seria o libertador de Israel do jugo da Babilónia. Até agora, estamos a acompanhar? Então tudo conflui para uma única conclusão. Israel tem que ser liberto. Israel tem que sair do cativeiro. Já agora, como vimos no texto anterior, e vimos agora... Passa para o anterior, colega, podes passar para vermos novamente. Ele entendeu pelos livros. Ou seja, Daniel estava atento a quê? Daniel percebeu a urgência do tempo porque estava atento à palavra profética. Se os irmãos quiserem algum ensinamento tipológico que nos diga o que é que nós devemos aprender para hoje, já está aqui o primeiro. O povo de Deus está atento para desempenhar a sua função quando está atento à profecia. Quando está atento àquilo que o Senhor diz e consegue discernir os tempos. Para a frente. Nós já lemos este? Ok. O que é que Daniel faz? Quando ele se apercebe disto mesmo, o que é que ele faz? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, com voz, com jejum, com pão e com sino. Qual é a primeira preparação que Daniel faz quando ele se apercebe que a libertação está próxima e a profecia está para se cumprir? Ele dirige-se ao seu Deus para orar, para rogar, para jejuar e para se humilhar diante de Deus. Os irmãos querem saber o que é que nós devemos fazer hoje? Se temos de copiar o exemplo de Daniel, está aqui. A preparação começa aqui. Ele foi procurar o Senhor para saber o que é que devia fazer, para saber qual era a vontade do Senhor, para saber de facto qual era o plano de Deus para ele, como parte do povo de Deus, para ele cumprir, para estar pronto para receber a libertação que viria. Começa sempre por aqui. Às vezes nós fazemos os nossos planos evangelísticos e convidamos um pregador muito famoso e fazemos um PowerPoint espetacular e fazemos uns folhetos muito bonitos com uma imagem gráfica muito apelativa e a campanha está muito bem preparada sob o ponto de vista técnico. Daniel não estava preocupado com prioridade com as questões técnicas nem com as questões administrativas. Ele estava preocupado com as questões espirituais. Quando a igreja quer fazer alguma coisa, quer estar no lugar que Deus lhe designa, quer cumprir com o seu propósito, Daniel começou por fazer isto. A minha sugestão é que não há nada de novo debaixo do sol. É que se nós queremos alguma coisa, tem de começar justamente por aqui. Daniel entendeu os sinais proféticos que estavam a acontecer e é por isso que o Espírito do Senhor o impeliu para ele buscar o Senhor com oração, rogo, jejum e pano de cinza. Agora, não foi a profecia e o entendimento profético que prepararam Daniel. A profecia e o entendimento profético despertaram em Daniel a necessidade de uma preparação. Entendem a diferença? A profecia não vai salvar ninguém. A profecia não vai preparar ninguém, mas vai despertar-nos para os acontecimentos, para os tempos que vivemos, para aquilo que está prestes a acontecer, para nos prepararmos. E aqui é ele que começa a preparação. E vejam que isto não é desprezo pela profecia, bem pelo contrário. Porque quem está atento à profecia só tem duas alternativas. Ou rejeita Deus, ou faz isto. E ao longo da Bíblia nós temos exemplos. O Senhor não disse nada disso. O Senhor não profetizou nada disso. São os que desprezam. E há os outros que dizem, não, Deus profetizou isto mesmo. Então eu vou-me preparar sob um ponto de vista espiritual. Daniel queria entender e queria estar preparado para aquilo que ia acontecer. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, isto é de Jeremias, Daniel conhecia isto, eu visitarei o rei da Babilónia, castigando a sua iniquidade,
trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que Jeremias profetizou. E o Senhor cumpriu com isto. E cumpriu com isto quando? No capítulo 5 de Daniel, quando o reino da Medo-Pérsia veio e conquistou justamente a Babilónia. Só que Daniel continuou a estudar. Ora, se ele percebeu pelo profeta Jeremias aquilo que estava a acontecer, ele foi em busca de mais informação do profeta Jeremias. Sabem uma característica deste livro? Este livro é um poço sem fundo. Sabem o que é um poço sem fundo? Quanto mais água tiram, tem sempre mais água para tirar. Então ele disse, não, se Jeremias anunciou isto, eu tenho que ir lá perceber o que é que Jeremias diz. E sabem o que é que ele percebeu? Ele percebeu que Jeremias tinha profetizado e tinha anunciado algo que todos nós conhecemos muito bem e até cantamos, mas se calhar nunca lemos neste contexto. Ora, vê lá. Força. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilónia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, nessa ocasião, nessa circunstância, porque eu cumprirei a minha palavra e farei o que eu prometi, o que é que eu espero de vós? Então, me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Conhecem este hino? Se buscares conhecê-lo. Não vamos cantar agora. Senão, se eu for a cantar vai já tudo embora também. Já viram que este versículo descreve aquilo que Daniel se propôs a fazer. Então onde é que Daniel foi buscar a ideia? Não, eu agora vou-me humilhar diante de Deus e orar e jejuar. Onde é que ele foi buscar essa ideia? Às Escrituras. Onde é que os adventistas do sétimo dia vão buscar a sua norma de comportamento? Às Escrituras. E Daniel foi buscar a norma de comportamento espiritual aos profetas. Nós hoje temos algum profeta que o Senhor enviou de forma específica para este tempo? Não é preciso dizer mais nada, pois não? Isto aqui foi o que Daniel percebeu. E ele disse, bom, se é assim que acontece, eu preciso de cumprir com os requisitos divinos, para quê? Para eu estar preparado, para entender a mensagem profética e para eu também participar da libertação. Daniel sabia, portanto, que havia uma parte a desempenhar por ele e pelo povo. Deus estava a cumprir com a sua parte de trazer a destruição à Babilónia e libertar o seu povo. E agora? O que é que o povo iria fazer? Vamos a mais detalhes. A oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario. Dario, o sucessor de... Dario, o conquistador da Babilónia. Assim é que é. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado da Babilónia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Seguinte. Após a sua morte, cerca de 2 anos depois da queda da Babilónia, Ciro o sucedeu no trono. E agora vejam só. O início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. Ou seja, chegamos ao tempo em que iria acontecer o quê? Agora não era só uma antecipação, agora não era só uma previsão, agora não era só uma iminência, agora chegamos ao tempo em que se cumpriam os 70 anos que Deus disse que eles seriam libertados ali. O livramento de Daniel da cova dos leões, conforme eu disse, foi usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de Ciro. Então chegamos ao momento em que Israel vai ser libertado. E finalmente, a opressão vai terminar, nós vamos regressar a Jerusalém, vamos reconstruir os nossos muros, vamos reconstruir o nosso templo, vamos ter a nossa cidade e o Senhor agora vai reinar através do seu povo na terra. Quem é que não estaria muito contente com isto? Quem é que não estaria muito contente com isto? Sim. No reino espiritual, quem é que não estaria contente com isto? Porquê? Porque como Satanás queria destruir a linhagem de Dario ao Messias, ele não queria a prosperidade do povo judeu. Ele queria destruí-los a todos. Aliás, depois de Daniel, sabem quando é que ele tentou matar todos os judeus? Na história de Esther, lembram-se? Tentou matar
Porquê? Porque a linhagem do Messias vinha dali, se ele os matasse a todos, conseguia o seu objetivo. Então Satanás não está contente com isto, porque os judeus aqui vão recuperar-se, não é? Então o que é que ele vai fazer? Bom, eu tenho que atrapalhar, eu tenho que fazer aqui algum problema, eu tenho que destruir aquilo que Deus quer fazer a favor dos judeus. E sabe o que é que Satanás vai fazer? Satanás vai usar algumas estratégias que usa ainda hoje. Primeiro, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, isto já é no tempo de Esdras. Sabem que os judeus não regressaram de Babilónia a Jerusalém todos ao mesmo tempo. Houve alguns que até nem quiseram regressar. Pronto, façam-me conta que eu nem disse isto. Que só por si já é triste o suficiente. Mas houve várias remessas. Os irmãos não se lembram, se calhar têm guardado lá em casa na prateleira. Houve um manual da escola sabatina sobre o livro de Esdras. Lembram-se? Já foi aqui há uns anos. Esdras, Neemias e Zorobabel eram alguns dos líderes que comandaram o regresso dos judeus a Jerusalém em várias fases. Então foram uns e foram reconstruídos e depois foram uns. Já alguns tinham reconstruído e os adversários de Judá e Benjamim, não eram os da mesma religião, eram os adversários, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Não eram da mesma religião, não eram da religião judaica, queriam juntar-se aos judeus para adorar o mesmo Deus e fazer uma obra com eles. Sabem qual é a palavra moderna que nós temos para isto? Ecumenismo. Ecumenismo. O ecumenismo não é uma coisa moderna. Satanás inventou isto há muito tempo. Prejudica a casa de Deus. É por isso que nós, como Igreja Adventista, nós participamos naquilo que é interconfessional, mas não participamos naquilo que é ecumenismo. É ecumenismo. O que é o interconfessional? Nós dialogamos com todas as religiões. Isto foi uma estratégia de Satanás naquele tempo. Ainda continua a ser uma estratégia de Satanás agora. E já agora, estes adversários de Judá e de Benjamim, eles eram uns samaritanos em que misturavam a religião judaica com o paganismo e a adoração de ídolos. E hoje em dia, a grande religião dita cristã mistura a religião cristã com o paganismo e a adoração de ídolos. Nada de novo debaixo do sol. Outro problema que havia. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, isto é, aqueles que estavam a contemplar a reconstrução do templo. E o templo destruído era aquele de Salomão, espantoso, gloriosíssimo. E agora estavam a reconstruir. E havia lá muitos idosos que tinham visto o primeiro templo. E agora estavam a ver a reconstrução. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, viram o primeiro templo, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Porquê que eles choraram em altas vozes? Porque não se comparava. O outro templo era esplendoroso. E este aqui perdia muito em qualidade. O que é que acham que isto fez naqueles que estavam a esforçar-se por reconstruir o templo? Por que razão choraram em muitas vozes? Qual foi o efeito que isto produziu? Força! As murmurações e queixas tiveram uma influência deprimente sobre o espírito de muitos e debilitaram as mãos dos construtores. E começaram a perguntar: será que vale a pena levar isto até ao fim, quando desde o início já está a haver tanta queixa? Sabem como é que se chama isto? Isto é trazer o desânimo para dentro da nossa casa. Sabem onde é que isto acontece? Acontece assim: irmãos, temos aqui um projeto missionário e vamos nos esforçar por fazer isto assim, convidar os nossos amigos e trazer aqui as pessoas, vem aqui o pastor, fazer uma reunião especial para os nossos amigos, nossos adventistas, vamos fazer isso. E aparece alguém no conselho de igreja ou na igreja: não vamos fazer nada disso, isso não vai resultar, antigamente aqui isso funcionava, isso agora não é assim, ninguém vai aparecer, vamos convidar a gastar dinheiro e não aparece ninguém. E não acontece isto na igreja, pois não? Que coisa! Séculos e séculos e séculos e nós continuamos na mesma.
Queremos fazer alguma coisa, lá vem a voz do crítico, lá vem a voz da murmuração, lá vem alguém desanimar o povo todo, quando alguém se quer esforçar por alguma coisa, e quando a promessa do Senhor é, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Portanto, achamos sempre, encontramos sempre, mas não. Há sempre alguém que é mais iluminado e o que é que vem fazer? Desanimar a igreja, desanimar o povo. Irmãos, não deixem que isso aconteça. Olha, até vos vou dizer mais. Houve uma ocasião em que um grande homem de Deus estava sob uma prova severa, que foi o profeta, foi o patriarca Jó. E o que aconteceu àquele homem é inimaginável aqui. Inimaginável. E depois da desgraça toda que se abateu sobre a casa dele, a mulher dele, que devia ser a primeira pessoa a animá-lo, a dar-lhe esperança e a fortalecê-lo, o que é que disse? Oh homem, maldiçoa a Deus e morre. Jó não perdeu tempo. O que é que ele disse? Assim como uma louca falas tu. Respondam assim. Quando alguém quiser desanimar os propósitos evangelísticos da igreja, assim como um louco falas tu. O pastor quer fazer, nós vamos apoiar. Não vem 20 pessoas, vem 10. Não vem 10, vem 5. Não vem 5, vem uma. Mas não deixem desanimar os esforços que queiram fazer. Amém? Amém. É uma promessa? Atenção que eu vou falar com o pastor. Seguinte. O que é que nós temos? Temos que muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. É estes que nós precisamos. É estes que nós queremos. Aqueles que dizem, é difícil, é, mas vamos em frente. Vai obrigar a sacrifício? Vai, mas vamos em frente. E agora vou dar-vos um testemunho. Não sei se os irmãos assistiram aqui, talvez. A Rede Novo Tempo organizou lá na nossa igreja em Avintes, há um mês, uma campanha nacional para passar em direto no Novo Tempo. Devem ter visto no canal do YouTube, provavelmente. E nós lá na Avintes tivemos que organizar aquilo, em termos locais. Houve alguns irmãos, eu comentei isto com o pastor, para o pastor fazer um agradecimento especial. Aquilo foi muito difícil. Houve um esforço enorme, coisas que nunca fizemos ali. Houve irmãos que desmarcaram as suas férias para estar lá. Houve outros que passaram 6 horas por dia na igreja para garantir aquilo fora do seu horário de trabalho. Alguns saíram de lá à meia-noite, à 1 da manhã, para ter tudo pronto. Uma boa parte ia para lá sem jantar. Jantava às 10, 11 da noite quando chegava à casa. E eu dou graças a Deus por haver pessoas assim na igreja. Porque não há só os críticos. Também há aqueles que se esforçam. Também há aqueles que vão em frente. Também há aqueles que fazem sacrifícios. E são esses que levantam as vozes com júbilo, com alegria. E houve um que me disse assim, se é para o nosso Deus, fazemos. Amém? Amém. Também temos isso. E são esses que devem ser fortalecidos. E são esses que devem ser animados. Lembram-se quando Moisés levantava as mãos e o povo conquistava a batalha, e quando ele que se cansava, baixava os braços e eles perdiam? O que é que foi preciso? Foi preciso que os irmãos da igreja fossem lá fortalecê-lo para ele levantar as mãos e a igreja continuar a ter sucesso. É desses que nós precisamos. É esses que devem ser valorizados. É esses que devem ser colocados a fazer as coisas. Porquê? Porque não estão preocupados com os problemas que existem. Não estão preocupados com as dificuldades que existem, mas querem ir para a frente e querem fazer. E não há um caso em que o Senhor não abençoe aqueles que fazem isso. Amém. Então também havia isso no tempo de Daniel, aqueles que se esforçaram. Havia ainda outro problema. O povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros. Sabem a palavra que nós temos para alugar conselheiros? É suborno. Pagavam alguém para falar contra eles. Sabem a quem é que fizeram isto na Bíblia? Ao próprio Jesus. Fizeram isto ao próprio Jesus. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Eu não sei se os irmãos mais novos se vão lembrar. Mas eu ainda sou do tempo que diziam assim, os adventistas, aquela seita, quem é que se lembra disso? Ninguém se lembra disso já. Jesus, estou a ficar tão velho. Aquela seita, uma vez ouvi alguém dizer, esses adventistas, eu acho que eles nem comem ao sábado. Olha, eu comi muito bem, agora há bocado, vou dizer. Não vou dizer o que é que gostei mais, senão há uma irmã que vai ficar chateada com as outras, não é? Pronto. Mas eu comi muito bem, eu estava lá. Inventam contra nós coisas que não correspondem à verdade.
Quem se lembra do David Koresh em Waco? 1984, talvez, à volta disso. Sabem que ele já não era um adventista do sétimo dia. Felizmente a nossa igreja o tinha desvinculado. Ele chegou a ser, mas felizmente riscámos o nome dele da igreja. Mas quando aconteceu aquela desgraça, aquela tragédia, o que é que apareceu na televisão? Seita dos adventistas do sétimo dia. Podem falar o que quiserem contra nós, podem até pagar subornos. Não nos deixemos afetar por isso. Não nos deixemos desanimar quando vêm contra nós. Agora, é neste contexto todo, destas cenas todas, que surge o capítulo 10. E o capítulo 10 entra naquilo que é o sumo da nossa história hoje aqui. Capítulo 10. Força. No ano terceiro de Ciro, ou seja, Dario já tinha passado, Ciro tomou o poder, e Dario dominou 2 anos, governou 2 anos e morreu. E estávamos no terceiro ano de Ciro, portanto estávamos no 5º ano depois da queda da Babilónia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Outra expressão para guerra prolongada, grande conflito. Nós estamos no meio de um grande conflito. Então, provavelmente, a revelação que foi dada a Daniel sobre uma guerra prolongada tem algo a ver connosco, porque também estamos no meio de um grande conflito. Esta palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada, entendeu essa palavra e teve entendimento dessa visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Porquê é que Daniel fez um jejum especial, uma reforma, uma mudança radical? Por aquela razão que nós vimos há bocado. Ele entendeu que estava diante de algo muito importante e dedicou-se ao Senhor com oração, com rogos e com jejum. Ele, portanto, mudou o seu estilo de vida. A seguir continua dizendo: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ezequiel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era de turquesa, o seu rosto relâmpago, os seus olhos tochas de fogo, os seus braços e pés bronze assacalado, a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Com quem é que Daniel conversou? Cristo. Quem é que ele viu aqui? Vamos lá ver se é verdade. Força! Esta descrição é semelhante àquela dada por João quando Cristo foi revelado a ele na ilha de Patmos. Não foi outro personagem senão o Filho de Deus que apareceu a Daniel. Ou seja, no capítulo 10 de Daniel é introduzida uma visão em que aparece alguém com Daniel. E nós agora temos a dúvida, temos a certeza, sem dúvida, de que foi a pessoa de Jesus. E o Senhor veio acompanhar. Nosso Senhor vem com outro mensageiro celestial. Quem era o outro mensageiro celestial? Gabriel. Também aparece ali. Fazer o quê? Esta visão que Daniel vai receber serve para quê? Na iminência da saída de Babilónia e do regresso a Jerusalém, serve para quê? Para ensinar a Daniel o que aconteceria? Esperem lá. Então o que Daniel vai ouvir, o que Daniel vai receber, era para ele ou era para nós nos últimos dias? Aquilo que Deus vai ensinar a Daniel não era tanto para ele, é para nós que vivemos agora nos últimos dias. É exatamente o que diz a voz profética, olhem só, para estes últimos dias. Daniel, força, Daniel viu aquela visão e os homens que estavam com ele não a viram. E não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Daniel viu a visão, mas os outros não viram. Quem é que estava preparado para receber a revelação? E os outros não. Estão à espera que eu transporte isso para os dias de hoje, não é? Poder-se-á dar o caso de alguns de nós estarmos preparados para entender a revelação e outros até nos escondemos e até ficamos espantados e fugimos? É um assunto sério para pensar. É um assunto sério para refletir individualmente. E nestas ocasiões, sabem o que é que nós fazemos?
Ah, sim, sim, eu conheço o irmão da igreja que ele não é nada consagrado, ele não está preparado. Mas não é para isso que serve isto. É para eu perguntar a mim próprio se eu estou. E o outro vai perguntar a si próprio também. Será que eu estou? Será que eu me identifico com Daniel ou identifico-me com os outros? Estou tão preocupado com tantas coisas que não têm valor nenhum, que não têm importância nenhuma, que são coisas terrenas que facilmente se perdem, e eu estou a esconder-me, eu estou a fugir daquilo que é o mais importante. Neste tempo Daniel estava pronto. Vamos tentar focar-nos aqui um pouco em Daniel. Ele estava pronto. Agora, ele estava pronto e ele estava preparado. Como é que ele estava preparado? Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ou seja, ele desfaleceu, fisicamente. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí com o meu rosto em terra, e fiquei profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos. Ele caiu no chão, e depois ficou de joelhos com as palmas da mão, como um animal, não é? Estava tão fraco que ficou naquela figura. E me disse aquele que estava com ele, e aqui é o anjo que lhe vai dar a mensagem: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Por que razão é que Daniel estava pronto para receber? Por que razão é que Daniel estava pronto para ouvir a revelação e os outros não estavam? O anjo disse: olha, tu aplicaste o teu coração, por isso é que eu li aquele versículo de Jeremias, quando buscaste de todo o vosso coração. Ele aplicou o seu coração, ele humilhou-se diante de Deus, ele não chegou lá: eu sou maior porque eu estou preparado, eu sou o profeta de Deus porque eu sou mais espiritual do que os outros. Não, nada disso. Ele humilhou-se diante do seu Deus. E por causa disso, a sua oração foi ouvida. E porque a sua oração foi ouvida, veio um anjo para lhe explicar o que é que iria acontecer. Mas conforme nós já vimos, o anjo não veio para explicar exatamente uma coisa para o tempo dele, mas o que é que será que o anjo lhe veio dizer? Força! Mas, já agora, só um bocadinho, por favor. Isso. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu vou passar assim aqui um bocadinho à frente, mas eu não quero deixar de mencionar. Daniel humilhou-se, jejuou, rogou, aplicou o seu coração diante de Deus, orou ao Senhor, e veio um anjo para lhe responder. Entretanto, sabem quem é o príncipe do reino da Pérsia? É o próprio Satanás. E ele viu o que é? Ele viu a aplicação de Havia um membro de igreja que estava preparado. Havia um membro de igreja que estava pronto para aquele tempo. Havia um membro de igreja a quem o Senhor se ia revelar, porque ele tinha aplicado o seu coração. E Satanás ficou furioso, porque havia um que estava atento. Então ele vai fazer o quê? Ele vem impedir o anjo que Deus enviou de vir fortalecer Daniel. O Senhor manda um anjo para fortalecer Daniel, e o próprio Satanás vai lá impedi-lo. E já agora, quanto tempo é que eles estiveram ali no debate, Gabriel e Satanás? 21. Quantos dias ou quantas semanas é que Daniel passou em jejum? 3 semanas. Acham que é coincidência? O que é que permitiu que o próprio Jesus entrasse em ação e fosse lá retirar Satanás para o anjo Gabriel poder vir aqui fortalecer Daniel? A oração de Daniel. Porquê é que a nossa reunião de oração é tão pouco concorrida? E depois, porquê é que a igreja não cresce? Porquê é que não vem mais visitas à igreja? Porquê é que nós convidamos e ninguém aparece? 21 dias que Daniel persistiu em oração. E a oração de Daniel foi tão sincera, tão humilhada perante Deus,
que o próprio Cristo sai do trono para vir socorrer. Amém? Então, quando nós quisermos que os nossos programas tenham sucesso, começamos por aqui. Humilhar-nos diante de Deus, fortalecendo-nos na reunião de oração, ou nas nossas casas. Falei da reunião de oração, podia falar de outra ocasião qualquer. A oração de um membro da igreja, que se demonstrou fiel, foi o suficiente para ser enviado um anjo do céu. E já agora? Deus tem um sentido de humor muito engraçado. Quem foi o anjo enviado? Gabriel. E Gabriel ocupa o lugar de quem? Lúcifer. E agora Lúcifer, quem é que vê a vir fortalecer o povo de Deus? O substituto. Ou seja, olha, podias ser tu que estavas a fazer isso. Tu podias ter uma grande bênção para toda a criação, mas não és, portanto agora, fora de cena, e o meu anjo, o meu fiel, vai lá fazer isso. Deus tem um sentido de humor. Eu gosto, aprecio particularmente. Então ele veio para fortalecer aquele único membro de igreja. Assim sendo, qual foi a revelação que o anjo deu e qual foi a preparação que ele indicou a Daniel e que Daniel conhecia e que Daniel praticou e que é algo que nós devemos aprender para os derradeiros dias. Agora chegamos aqui, como eu disse, à parte importante. Nós já lemos antes. Manjar desejável não comi. Agora é a parte mais importante, está bem? Agora fiquem atentos para compreender o raciocínio nos últimos minutos. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Daniel 10, capítulo 3. Naquela preparação. E ele não está a dizer que ele deixou de comer carne. Ele está a dizer que não comeu. Eu não como carne há 14 anos. Eu posso dizer assim, no último mês eu não comi carne. Não quer dizer que eu comi há 2 meses. Percebem? E o que ele está a dizer é que manjar desejável não comi, ou seja, comida prazerosa ao espírito, ao paladar, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Onde é que nós já vimos isto no livro de Daniel? Força! Daniel capítulo 1. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu que lhe dessem apenas legumes e água a beber. Estão a perceber o mesmo princípio? Daniel 1 e Daniel 10. Como é que começa a preparação dele? Força! Começa com a reforma da saúde e do estilo de vida. Daniel 10.3, que repete a experiência de Daniel 1. Mas, o que é que nós já lemos também? Levantei os meus olhos e olhei e vi. Daniel levantou os seus olhos, olhou e viu. Seguinte, nós já lemos isto. E ele disse, Daniel está atento às palavras que te vou dizer. E falava o anjo com Daniel. Daniel olhou, Daniel viu e Daniel escutou. E mais ninguém estava a fazer isto. Onde é que nós já vimos isto acontecer? Força, companheiro. Daniel capítulo 2. Lembra-se do sonho da estátua? Que ninguém mais conseguia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Ele viu naquela noite. E o que é que ele viu? Ele viu que o Senhor dá sabedoria e dá ciência, ou seja, entendimento, e revela o profundo e revela também o escondido. Força, o seguinte. E diz ainda que há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Daniel viu o segredo de Deus. Daniel escutou o segredo de Deus. Daniel percebeu o segredo de Deus. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma visão e uma revelação profética que Daniel conseguiu entender. Em Daniel 6, que repete a experiência de Daniel capítulo 2. O que é que nós temos mais aqui? Força. Já vimos isto. Daniel ficou só, desfaleceu, ficou sem força, ele ficou desfigurado, a sua fisionomia ficou irreconhecível e não teve força alguma e caiu por terra. Portanto, ele fisicamente desabou. Então, quando ele desfalece, quando ele cai, o que é que acontece? Anteriormente, isso. Veio alguém para confortá-lo. E esse conforto veio na forma de quê? Força. Não temas, anima-te, anima-te. Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Daniel tem uma severa prova, ele cai, ele desfalece, aparentemente é o fim, aparentemente ele está sem solução, e vem alguém do céu que aparece para o animar e para o fortalecer.
Onde é que isto já aconteceu no livro de Daniel? Força. E já agora, e quem é que aparece? Esqueci de dizer isto. É o próprio Jesus que aparece, conforme nós já vimos, não é? Onde é que isto acontece no livro de Daniel? Daniel no capítulo 3, não é Daniel, mas é os amigos dele, aqueles mais próximos, eles são lançados dentro da fornalha. O que é que vai acontecer a eles? Vão morrer. Não. Quando eles entravam na fornalha, toda a gente achava que eles iam morrer, não é? Até porque eles disseram, olha, pode-nos atirar à vontade, nós preferimos morrer do que fazer outra coisa. Ou seja, eles, a vida deles ia acabar, eles estavam sem solução. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará. Eles, embora estando desfalecidos, embora estando caídos e às portas da morte, eles ficaram animados e ficaram fortalecidos. E o que é que acontece? O próprio Nabucodonosor disse que não havia lesão neles. Aliás, houve uma coisa que queimou dentro da fornalha. Sabem o que foi? As cordas. Porquê? Porque era a única coisa da Babilónia. Tudo o resto era judeu e não foi queimado. Mas o que era da Babilónia... Ora, digam-me lá. As cordas estavam a amarrar as mãos e os pés. Qual é a probabilidade das cordas queimarem aqui, mas não queimarem o pulso? Mas foi isso que aconteceu. O que é de Deus não se consumiu. O que era da Babilónia. Amém? Amém. Não há lesão nenhuma no meio deles. E o que é que Nabucodonosor disse? Quantos é que nós atiramos lá para dentro? Mas quantos é que estão lá dentro? E o quarto é semelhante a quê? Então Nabucodonosor olhou e percebeu que a figura é diferente dos outros três. O que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer que diante de uma prova dura surge o livramento através do aparecimento de Jesus. Nas duas situações, tanto em Daniel 8 e 9, 18 e 21, quanto em Daniel 3, que é o replicar da história. Agora vamos juntar isto tudo para perceber qual é a preparação e a mensagem para os derradeiros dias. Força! A experiência de Daniel há uma reforma da saúde e do estilo de vida que o prepara para receber a visão e a revelação profética, que o prepara para uma prova dura e depois é livrado com o aparecimento de Jesus. Eu acho que eu tenho um outro slide, exatamente, isso mesmo. Isto prepara-nos para isto e estes dois juntos preparam-nos para isto. A mensagem não era para Daniel, era para quem? Era para quem? Para nós. Então qual é a mensagem para nós que foi dada a Daniel e que ele próprio demonstrou na sua vida? Há uma reforma da saúde, uma reforma do estilo de vida que nos prepara a mente para receber a visão, para receber a revelação profética. E depois de passar por aqui, nós estamos prontos para suportar a prova dura que vem à nossa frente, a perseguição que haverá, mas o Senhor nos promete um livramento que será quando? Da segunda vinda de Jesus, do aparecimento do Senhor. Alguma dúvida? Eu vou dizer qual é a dúvida. É que os adventistas do sétimo dia querem chegar aqui sem passar por aqui e por aqui. É essa a dúvida. Nós queremos isto, queremos o livramento, queremos o aparecimento de Jesus, mas ignoramos tudo isto que está aqui para trás. E depois vimos para a escola sabatina, vimos para os estudos bíblicos, perceber a Sagrada Escritura e não conseguimos perceber. E a nossa vida não é transformada. Porquê? Porque começamos por aqui, quando devíamos começar por aqui. E a reforma da saúde não é... eu deixei de comer carne, agora sou vegetariano. Isto também faz parte. Estamos instruídos há muito tempo. E não é do tempo da Irmã White, é desde o princípio da história que estamos instruídos. Mas é muito mais do que isso. É preparar um corpo e, principalmente, preparar a mente para estar aberta, para estar receptiva à revelação profética que nós temos e que aprendemos a partir daqui. Só depois disto e disto é que nós podemos ter isto que está aqui. Isto é como o povo de Deus. Vai haver muita gente do reino dos céus que não passou por isto. Mas isto é mensagem para o povo de Deus. Os irmãos querem estar preparados? Amém. Querem estar prontos? Querem estar onde Deus nos manda estar? Fazer a preparação que deve ser feita? Está aqui. Porquê? Porque o anjo disse, olha Daniel, isto não é para ti, é para os últimos dias. E os últimos dias somos nós. E porque nós adiamos, e porque nós adiamos, e porque nós adiamos, o Senhor continua à espera, e continua à espera, e continua à espera.
E é por isso que lá no templo antigo de Israel ele dizia: povo de dura cerviz. E eu olho para aquele povo e digo assim: vocês são melhores do que nós hoje. Porque nós hoje já temos séculos e séculos e séculos de conhecimento que eles não tinham. Nós sabemos mais sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse do que Daniel e João. Olha, Daniel até que eu para o lado e nem entendeu. Teve que ir lá mais dar uma explicação. Aquilo que João descreveu, muito do que ele descreveu já está para trás de nós. Já percebemos muito bem. Sabemos mais e melhor do que eles. E se calhar estamos menos preparados do que eles estavam lá atrás, aqueles séculos todos. O que é que nós precisamos? O que é que nos faz falta? Vou repetir aquela ideia. Vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. E qual era o povo de Daniel? Os judeus. E diz na Bíblia, no livro de Romanos, que não é judeu aquele que é na carne, mas aquele que é no espírito. Então o judeu é o povo de Deus. Então o que é que vai acontecer ao povo de Deus nos derradeiros dias? Porque esta visão, capítulo 10, esta visão é ainda para muitos dias. Só que agora já chegaram os dias desta visão. Somos nós aqui. Somos o tempo em que nós estamos. E deixem-me ler uma coisa. Para entenderem, ora coloca para trás aquele quadro, por favor, companheiro. Esse. Para entenderem a importância disto. Que não é uma conclusão minha, que eu cheguei aqui por alguma razão. Começar aqui com uma reforma da saúde, para entender a revelação profética, para estar preparado para suportar a prova. Ora, avança agora, por favor, 2 ou 3. É aqui. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. É o nosso orgulho. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós temos o Espírito de Profecia também. Sim, senhor. Preciosas gemas devem ser encontradas na Palavra de Deus. Nós também fazemos isso. Nós estudamos as Sagradas Escrituras para descobrir o que Deus nos diz. Os que examinam esta palavra devem conservar clara a mente, limpa. E agora, como conservar limpa a mente? Nunca devem condescender com um apetite pervertido no comer e no beber. Então, espera aí. A irmã White não está aqui a fazer alguma confusão? Então ela está a falar de guardar os mandamentos, ter o testemunho de Cristo, ter o Espírito de Profecia, estudar a palavra, e vai falar em perverter o apetite? Porquê? Porque se não passarmos aquele primeiro degrau, Satanás fica tranquilo que não vamos avançar para os outros. Seguinte. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo e descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Em conversa com o pastor, nós demos o título a estes 2 dias: Preparação de um povo para o fim da história. Está aqui. Fica ali no vosso computador os textos que eu usei. Está aqui quem quiser levar as folhas. Não é ideia minha, não fui eu que inventei. É a revelação do Senhor que diz isso. E se os irmãos acham que não é bem assim, olhem o último texto que eu tenho para vós. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Tem que ser fortalecido por este livro para suportar os últimos dias. Mas já viram qual é o processo que Deus designou lá no tempo de Daniel para nós nos últimos dias? Tem que haver uma preparação completa, total, de tudo aquilo que nós somos. Senão, vamos ficar ali a meio. Nós queremos o aparecimento de Jesus, queremos que Ele venha para nos libertar, mas não somos nós que determinamos como é que isso acontece. Ele é que nos diz como é que isso tem que ser. Irmãos, Daniel preparou-se, mesmo que fosse o único. É que nesta história toda não há menção a ninguém que fizesse o mesmo que Daniel. Podia haver, mas não há menção. Daniel preparou-se e finalmente, na altura certa, ele estava pronto. E o convite que o Senhor tem é que nós possamos reformar o nosso estilo de vida para entender a revelação profética e para estarmos prontos e de pé quando surgir, porque vai surgir a prova final. Amém? Amém. Podemos levantar-nos para orar pela igreja? Podemos curvar a cabeça? Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nosso Senhor,
nós te damos muitas graças, porque o Senhor, na sua misericórdia, não nos deixa ignorantes. E o Senhor nos diz aquilo que espera de nós, aquilo que pede ao seu povo. E nós te pedimos perdão, porque falhamos tantas vezes em cumprir com o propósito que o Senhor tem para nós. Mas sabemos que a sua graça se manifesta ainda hoje. E por isso te pedimos que o Senhor venha em nosso socorro para transformar a nossa vida, para mudarmos os nossos hábitos, para mudarmos as nossas vontades, para prepararmos o nosso corpo e a nossa mente, para que o plano do Senhor se possa executar em nós. Amém. Que o Senhor fortaleça esta igreja, que a anime, para que verdadeiramente possamos estar de pé quando o Senhor voltar. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.